Então, primeiro é um prazer estar aqui na Unirio, que bom estar aqui nesse encontro da Regional. O momento não é fácil, o momento é difícil, e eu não vim falar de coisas boas, né? Então, enfim, mas esse é o momento, é o desafio que a gente está vivendo e a gente tem que enfrentar. Então, na crise internacional do capital, a gente está marcando alguns dos elementos que vão ser elementos que vão incidir também nessa construção no futuro, isso enquanto expressão desse momento também da crise internacional do capital, né? Então, primeiro, uma crise que começa lá na década de 70 e que, na nossa avaliação, já é uma crise estrutural do capital. Não é mais uma das crises cíclicas, como dizia o Marx apenas, mas é uma crise estrutural do capitalismo que vai incidir como? No aprofundamento da desigualdade e ampliação do fosso entre ricos e pobres no interior de cada país. Então, a desigualdade vai aumentando. Há uma necessidade de reconfiguração do papel do Estado, e esse elemento vai ser um elemento central para a gente pensar qual é o lugar que a educação vai ocupar, né? Porque, na medida que se reconfigura o Estado, se reconfiguram também as políticas públicas e sociais. E a educação vai entrar nessa seara aí, né? A ampliação do uso da força para a manutenção do controle social, um processo de reconfiguração do mundo do trabalho, uma alteração naquilo que o Ricardo Antunes vem chamando da própria morfologia do trabalho, que a gente entende que a universidade vem passando por essas transformações e o trabalho docente também vem se reestruturando. A reconfiguração do mundo do trabalho não é uma reconfiguração apenas do mundo da fábrica, mas abarca todas as áreas e setores e, portanto, também abarca a educação e nós somos atingidos por ela, né? A perspectiva aí de um recrudescimento do conservadorismo que tem a ver com a educação, na perspectiva de que a educação pode ser um elemento de dominação ideológica. Então, mais do que a educação como uma perspectiva mercadológica que vai interessar o capital, também a educação numa perspectiva de controle social. E aí, o que a gente vê? O que vai estar expresso no Futurice, e que a gente depois vai ver na particularidade brasileira, onde ele vai se pautar? Primeiro, na perspectiva da mercantilização da educação. A educação vai ser vendida igual vende água, celular ou cadeira. Ela vai ser considerada apenas mais uma mercadoria. Então, ela deixa de ser considerada um bem social, né? E aí ela vai estar no mercado. A outra perspectiva é que o Estado passa a ser um agente fundamental para que a iniciativa privada se aproprie privadamente, óbvio, do fundo público. E isso vai ser também via políticas públicas e sociais. Por isso, essa necessidade de passar para as organizações sociais a gerência de políticas públicas. Então, isso não é uma coisa menor, isso não saiu da cabeça do Weintraub, né? Isso não saiu da cabeça do Bolsonaro, está no projeto estruturante do capital para a educação na América Latina. E essa reestruturação vai ter por base o quê? Os elementos do Consenso de Washington. Se pegar o documento do Consenso de Washington de 89, a gente vai ver as 10 diretrizes do Consenso de Washington. É a partir dessas diretrizes que os chamados Estados nacionais vão passar por um processo de reconfiguração. Então, olha só, o ensino superior, as lições derivadas da experiência, documento do Banco Mundial de 94, relatório sobre desenvolvimento mundial, conhecimento para o desenvolvimento, Banco Mundial de 97, documento da Conferência Mundial sobre Educação Superior no século XXI da Unesco, de 98, documento estratégico do Banco Mundial, olha só, estratégico do Banco Mundial, a educação na América Latina e Caribe. Então, são os organismos internacionais dizendo como deve ser a educação na América Latina. Política de Mudança e Desenvolvimento do Ensino Superior da Unesco. O documento Serviços de Educação, que é quando a Organização Mundial do Comércio, então, explicita de forma textual que a educação é um serviço, né? O documento Comunicação dos Estados Unidos, os Estados Unidos comunicando como deve ser a educação na América Latina. A Declaração de Bolonha, que vai marcar a reestruturação da educação no Brasil, e a gente vai ver depois com quais elementos, o relatório da Conferência Mundial sobre a Educação Superior da Unesco, e o último documento, que foi um ajuste justo
de 2017, que foi um documento encomendado ainda no governo Dilma, mas que só fica pronto depois do processo de impeachment. Então, quem põe ele, quem revela esse documento é o Banco Mundial. E quais são os eixos desses documentos para a educação, né? O empresariamento da educação, a mercadorização da educação, ampliação do setor de educação privada com incentivo estatal. Isso aí é muito importante, porque uma das bases do argumento do Futurice é o quê? Ele diz que ele vai dar autonomia para as universidades, através das organizações sociais, através da iniciativa privada, se sustentarem. Se a iniciativa privada fosse tão capaz de se sustentar, ela não precisava do fundo público, não precisava do FIES e do ProUni, não é? E se ela, de fato, quisesse produzir conhecimento, ela já estaria produzindo conhecimento. Então, tem um problema, né? Um problema de lógica. O aligeramento da educação, então, a redução dos currículos, que já era uma imposição dessas organizações. A certificação em larga escala, o ensino à distância, o ensino privado, parceria público-privada, terceirização das atividades meio, né? Que a gente tinha... Com a reforma do Estado, lá do Fernando Henrique Cardoso, o que acontece? As atividades meio passam a ser terceirizadas. Então, nós entramos hoje numa universidade que parece que sempre foi assim. Segurança terceirizado, parte dos técnicos administrativos terceirizado, limpeza terceirizado. Mas isso fez parte da reestruturação do Estado, que eliminou, que extinguiu um conjunto de cargos da FASUBRA. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque agora, com a terceirização da atividade fim, ou seja, nós, professores, e alguns técnicos administrativos, significa que nós podemos estar num circuito de extinção. Entende? E o que o Futurice faz ao colocar as organizações sociais? Uma possibilidade de contratação outra que não havia pelo regime jurídico único da União, por concurso público.